Comunidade fiel é o maior poder na mão de uma marca. Oi, pega o teu caderno porque hoje a gente vai conversar sobre as marcas que crescem com propósito versus aquelas que só acumulam seguidores fantasmas, que eu gosto de dizer. Como criar uma comunidade fiel foi vocês que pediram e eu trouxe aqui. Então assim, se tu quer criar uma comunidade fiel, conseguir mais seguidores, conseguir mais cliente, prospectar mais pessoas, ganhar mais dinheiro, fica até o fim desse vídeo. Primeira coisa que eu tenho pra te dizer, comunidade não cresce do nada, você precisa ter constância, estratégia e dor, mas calma que eu vou explicar por que dor, por que a dor é tão importante da gente compartilhar com a nossa comunidade para criar uma comunidade fiel. Então aqui vão 6 questões muito claras do que você precisa para criar esta comunidade que você tanto quer. Número 1, clareza no posicionamento. O posicionamento vem muito antes da estratégia de marketing. Primeiro vem o branding, depois vem o marketing. Então se você não entender quem é você, quais são as suas dores, pelo que você luta, como que você vai ter uma comunidade? A sua comunidade, se você não entender isso sobre você, ela vai ficar perdida e pode causar ruído na comunicação. E uma marca com ruído na comunicação é a pior coisa que pode acontecer com você. Então, primeiro, você precisa ter clareza no seu posicionamento. E repetir isso todos os dias para que fique na cabeça das pessoas, para que as pessoas entendam qual é o seu posicionamento. Porque marca e marketing é repetição, então você precisa repetir o seu posicionamento todos os dias. 2. Diálogo. Quem já viu outro conteúdo sabe que eu falo sobre isso. Hoje em dia o Instagram não tem como postar e sair correndo. Aquela época que era a frequência de ter post todo dia e isso se sustentava, hoje não se sustenta mais. Ainda mais para você criar uma comunidade fiel, diferente de seguidores. Para seguidores, sim, já não se sustenta mais. Para comunidade fiel, muito menos. Diálogo é o quê? Você precisa abrir diálogos, fazer com que as pessoas conversem com você e você precisa responder essas pessoas. Não tem como postar e voltar só daqui a 5 dias. Você pode postar, sair, dar uma respirada, mas depois você tem que voltar, retornar para conversar, ter esse diálogo com as pessoas. É assim que você constrói essa comunidade fiel. 3, a dor. Lembra que eu falei que vocês iam entender? A dor é sobre o quê? Um dos marketings que mais vendem. Falar sobre o que você está sentindo. Ser vulnerável, se abrir com as pessoas. Se você fizer isso de forma estratégica, cada vez mais você vai crescer a sua comunidade. As pessoas prendem a sua atenção pela emoção. Então, quanto mais você trazer coisas da sua vida que vale para a sua comunidade, que é algo de valor para a sua comunidade, de uma dor que você passou, de uma questão que você passou, seja há 10 anos atrás ou até mesmo hoje em dia. Isso é muito importante. Isso é ouro para as pessoas. As pessoas querem entender o que você passou. As pessoas querem que você seja vulnerável. E também elas vão ser vulneráveis com você. Quanto mais você se abre, mais as pessoas vão se abrir também. Mas muito cuidado com uma coisa. Ser vulnerável não é se vitimizar. Existe uma linha muito tênue entre o marketing que você vai ser vulnerável e o marketing apelativo. Jamais se torne uma pessoa apelativa, trazendo o tempo todo as suas dores, que a vida foi muito sofrida. Isso é muito ruim e pode manchar a sua marca. Então que você consiga expor as suas vulnerabilidades de forma estratégica e leve para os seus seguidores, não que se torne aquela questão apelativa. 4, mas antes, se você tá gostando do vídeo, comenta a estratégia só para eu saber se você ainda tá aqui ou se você já foi embora. 4. Palavras-chave. Sabe aquele bordão que você tem ou que você pode criar um bordão para sua marca? Você precisa fazer com que isso se repita todos os dias para que se torne parte do seu posicionamento. Seu posicionamento não são as palavras-chave, mas as palavras-chave elas vão te ajudar a reforçar os seus posicionamentos. Então que você tenha essas palavras. Vou te dar um exemplo. No Papo Boss, uma palavra que eu uso muito é impecável. Então tudo que eu vou usar, a maioria das coisas, eu vou usar de forma estratégica essa palavra. Você vai ser uma boss que vai fazer coisas impecáveis, você vai ser uma boss que vai fazer um evento impecável, aquela coisa foi impecável. Então eu uso muito essa palavra impecável e se vocês querem analisar, vocês podem ir lá e já me seguir nas redes sociais, que é @opapoboss. 5. Torne a sua audiência o herói. Eu sei que vocês vão falar, Gabi, mas antes as galera de marca lá, tudo falavam que a gente que tinha que ser o herói e não a nossa audiência. Pois é, mas hoje eu tô aqui para trazer para vocês atualizações sobre branding. Hoje em dia nós entendemos que você tem que ser o herói, mas você tem que fazer a sua audiência ser o herói da própria história delas. Você vai ser uma inspiração que ou já chegou lá, onde elas querem chegar, essa questão do herói, ou você está a caminho para chegar lá. Mas elas precisam te ver como inspiração, mas ser o herói da própria história
delas. Com a sua ajuda, elas vão conquistar o que elas querem conquistar. E por último, mas muito importante, 6, repetição e constância. Comunidade se nutre com constância. Comunidade se nutre aparecendo sim todos os dias. Você precisa criar um calendário estratégico de como você vai fazer isso, tanto nos stories quanto no feed. E todas essas questões que eu comentei sobre o seu posicionamento, ele tem que vir antes. Sobre as suas palavras-chave, ela tem que vir antes. Crie, por exemplo, coisa que as pessoas daí, quem já viu já sabe no último vídeo, quadros semanais. Por que o quadro semanal é tão importante? Porque é uma repetição, é uma constância. Faz com que a sua comunidade sinta pertencente de algo, pertencente da sua comunidade, pertencente da sua história, que faz parte da história dela e que você, de novo, vai ajudar ela a alcançar o que ela mais deseja. Criar uma comunidade fiel não acontece da noite para o dia, você precisa sim manter uma constância. E hoje eu tô aqui te explicando estrategicamente como que isso acontece. Mas quando eu comecei, eu não entendia porque eu tinha uma comunidade fiel. Eu entendia que eu tinha essa comunidade fiel, mas eu não entendia como. A partir do momento em que eu fui vulnerável, que eu entendi que aquilo gerava uma conexão real com as pessoas. Aí eu fui estudar, eu fui entender o que eu, Gabriela, estava fazendo para ter essa comunidade fiel e também eu fui estudar pessoas de sucesso. Outra dica que eu super dou para vocês: estudem pessoas de sucesso. Eu estudei Bill Gates, eu estudei Anitta, eu estudei Boca Rosa, só uns exemplos, por exemplo. Eu entendi como que eles criam uma comunidade fiel. E a partir dos meus resultados que eu já estava adquirindo e desses estudos, eu criei a minha própria metodologia, minha própria maneira de fazer o marketing estratégico e não aquela coisa dos hacks, dos gurus do marketing que para todo mundo dá certo. Não, não é assim que funciona. Eu não acredito nisso e nunca acreditei. Desde quando o Instagram mudou e parou de ser post com frequência, eu não acreditava que você comprando um pack de Canva daria certo. Eu não acreditava que sem estratégia uma pessoa dá certo. Porque a maneira de como eu dei certo e como as pessoas de sucesso dão certo é com estratégia, é criando uma comunidade fiel, é tendo um posicionamento muito antes do marketing. Então para mim era muito claro que o que as pessoas estavam tentando vender era uma enganação. Então agora vamos pro nosso resumo prático, que é 1. Clareza no posicionamento, diálogo, a dor, palavras-chave, sua audiência é o herói e repetição e constância. Agora curte o vídeo, se inscreve no canal, porque vídeo toda semana, ativa o sininho. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é porque você tá cansado de só seguidores, você quer construir uma comunidade. Se você quiser que eu te ajude a construir o seu posicionamento para você ter essa comunidade, comenta comunidade, que eu vou estar te chamando e a gente vai construir um posicionamento impecável para você. Um beijo, até a próxima e lembra, você é a estrategista do seu sucesso.